Então, a lista 2 eu vou recolocar lá. Talvez eu tenha que tirar e colocar de novo o material. Enfim. E aí vocês vão ter acesso. Era para ter dado... Para mim, está dizendo que vocês estão com ela desde o dia 8, né? Que foi não, dia 8, não, dia 5, que foi a sexta-feira, que eu tinha colocado para aparecer para vocês sexta-feira à tarde. Enfim. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora, antes da gente começar a caminhar mais um pouquinho? O professor, eu só queria perguntar sobre aquele quiz que você postou. Ele conta para avaliação geral ou ele conta como presença, assim? Não é bem presença, ele conta com participação. Se você olhar lá no nosso cronograma, tem uma previsão de participação, né? E a participação, ela tem a ver com fazer as atividades propostas, né? Então, o quiz, ele está lá para isso, né? Como como eu deixei bem claro desde o começo do curso, vocês não são... A presença aqui não é obrigatória, então eu não vou, em hipótese alguma, anotar quem tem comparecido às aulas, né? Eu acho que quem acha a aula relevante, quiser assistir, de repente, para tirar dúvida, para ver ao vivo, né, o que eu estou falando, ótimo. Quem não pode, ou quem acha que não vale a pena, não precisa, né? Vocês têm material de apoio e depois a aula fica disponível para vocês assistirem, né? E tem gente que simplesmente não pode mesmo, né? Então a gente tá com isso bem claro. Então a participação vai ser isso, entregar os trabalhos no prazo, sempre que possível e relevante, tirar dúvidas, essas coisas, e responder esses quizzes, né? Que eu vou tentar colocar aí pelo menos um por semana, eu acho. Não vou conseguir colocar um por semana, mas eu vou tentar colocar um por semana para vocês poderem também conferir, né? Se vocês estão com os conceitos em dia, né? Da disciplina. Era isso, Breno. Essa é a ideia. Tá? Beleza. Mais alguma coisa, gente? Então, vamos começar um pouquinho sobre a nossa... com o conteúdo a seguir da nossa disciplina, né? Eu vou projetar uma coisa, eu acabei preparando uma coisinha para a gente olhar, para facilitar essa revisãozinha rápida que eu vou fazer, né? Então, vou colocar aqui para a gente. Né? Então, a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é assim, nessa aula a gente vai começar a falar sobre a termodinâmica mesmo, né? Então, a gente estava falando sobre gases, basicamente, até agora, e agora a gente vai falar sobre termodinâmica, e aí a gente entra numa coisa que eu chamo efetivamente de fisicoquímica, né? E aí eu quero reforçar com vocês uma coisa importante, né? Para que a gente consiga fazer discussões claras na fisicoquímica, é muito importante que a gente use uma linguagem que seja única. E entre as linguagens que são únicas, a gente precisa ter um sistema de unidades, uma nomenclatura que seja razoavelmente unificada, né? Então, essa unificação, ela não existe, na verdade, mas o mais próximo disso que a gente tem é o Sistema Internacional de Unidades, né? Que é o SI, que a gente fala com vocês desde o ensino básico, né? Especialmente no ensino médio. E aí, só para apresentar de novo para vocês, né? O Sistema Internacional de Unidades, isso aqui está no Atkins, né? Essa referência aqui, esse slide já é um slide que eu preparei há bastante tempo, mas qualquer livro, qualquer edição do livro do Atkins tem as unidades básicas do SI. Isso aqui é
ainda é a versão em inglês, né? Nos livros que a gente tem a versão em português, vocês têm disponível lá na biblioteca virtual também. O Levine também tem umas tabelas desse tipo, então vocês podem escolher o livro livremente, né? Então, por exemplo, para comprimento, a unidade básica do Sistema Internacional é o metro, não é nenhuma outra unidade, né? Para massa é o quilograma, por tempo é segundos e assim por diante. Para temperatura termodinâmica, né, é o Kelvin, e para a quantidade de substância é mol. Aí tem isso, a última unidade, que é de luminosidade, a gente não usa, mas está aqui para completeza, que é o candela. E aí você tem, a partir dessas unidades básicas, você consegue fazer as unidades derivadas, sempre usando como base as unidades do Sistema Internacional. Então, a unidade de força, ela é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Essa unidade tem o nome de Newton. Pressão é Pascal. E a unidade, o Pascal tem essa unidade, quilograma por metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é interessante porque a gente consegue uma relação simples, né, entre pressão e força, que está dada aqui, né? Pressão também é Newton por metro quadrado, né? Isso também é Pascal. E assim por diante. Então, energia é sempre Joule. Só que para atingir a energia em Joule, a gente precisa... Só uma coisa aqui. A gente precisa que as nossas contas sejam todas no sistema internacional. Isso é uma coisa que a gente vocês vão perceber bastante, né? Então, para que, quando eu estou calculando energia, se eu quiser colocar Joule como unidade, e geralmente vocês vão ser solicitados a colocar sempre a energia em Joule, eu preciso que todas as minhas unidades estejam entre essas unidades do sistema internacional. Então, eu preciso que a minha massa esteja em quilograma, que a unidade de comprimento, ou, né, aqui é a área, esteja em metros, e o tempo esteja em segundos, né? Isso é bastante relevante, a gente vai usar isso o tempo todo, né? E aqui tem as derivações para isso. Potência, que é uma coisa que a gente usa, é o watt. A gente usa pouco, mas usa, né? E aí, também para relembrar, para quem já viu, mas de repente para falar para algumas pessoas, para a gente se referir às unidades do sistema internacional, muitas vezes a gente usa esses prefixos aqui, né? Então, os prefixos que a gente vai mais usar é o quilo, né, que significa que é 1000 vezes, né, 1000 daquela unidade, o mega, que é 10 a sexta, o giga, que é 10 a nona, e quando a gente vai para tamanhos menores, a gente vai para deci, cent, mili, né, e micro. A gente vai trabalhar pouco com as menores aqui, né, mas hoje em dia a gente fala muito sobre as unidades nano, né, especialmente quando a gente está falando de nanociência, e assim por diante, tá? Essas unidades, elas não têm, isso aqui não tem nenhum nome espetacular, né? É simplesmente uma forma da gente não ter que escrever a potência de 10 toda vez, né? Então a gente vai falar de megapascal, porque muitas vezes é mais fácil do que você escrever alguma coisa vezes 10 a sexta pascal, né? Enfim, isso aqui eu coloquei por curiosidade, porque alguém pode depois assistir nesse vídeo, né? E pode usar isso aqui como referência. A gente tem unidades que são comuns, mas que elas têm que ter conversão por sistema internacional, né? Essas unidades aqui, em geral, elas têm valores que são exatos, né? Então, minuto, hora e dia, então simplesmente conversões, né? A maioria das pessoas consegue fazer isso aqui fácil. Uma unidade de comprimento que é muito usada quando a gente está lá trabalhando com espectroscopia, com quantidades ligadas a tamanho molecular, é o angstrom, né? E aí um angstrom é 10 a menos 10 metros, então não é nano, né? É menor que nano, é uma unidade específica.
Para volume, é muito comum a gente usar litro, só que litro é importante a gente lembrar que é decímetro cúbico, que é, né, isso aqui é 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, que é a unidade do Sistema Internacional, né? Tonelada para massa, né? Outras duas unidades que a gente usa bastante, que causam confusão, é bar e atmosfera, né? Estão dados aqui para pressão. Então, um bar é exatamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Isso aqui é exato. E uma atmosfera também é 101.325 quilopascal. Né? Ah, tá. É que aqui o ponto, como é em inglês, aqui é vírgula, tá? Então é 101,325 quilopascal ou 101.325 pascal, né? Se a gente não quiser usar essa unidade aqui, tá bem? E para energia, a gente vai falar um pouco menos, mas a gente vai falar, quando vocês estiverem falando de sistema, quando vocês estiverem estudando estados eletrônicos, por exemplo, vocês podem se deparar com essa unidade aqui, que é o electron volt, que tem o seu equivalente em Joule, né? É 96,5 kJ por mol. Tá? Isso aqui são coisas que talvez eu devesse ter falado até para vocês antes, né? Mas eu deixei para falar na aula de hoje. Então, para que a gente possa resolver os problemas de termodinâmica e consiga trabalhar chegando sempre em unidade de energia dentro do sistema internacional, a gente precisa se acostumar a converter unidades, né? Não importa qual unidade que está dada, a gente tem que aprender e se acostumar a converter essas unidades. Tá, tem alguma dúvida até aqui? Não. O que a gente viu até agora no curso foram gases, né? Então, a gente está falando aqui das equações de estado dos gases. Então, a gente trabalhou a maior parte do tempo com equações de estado analíticas, né? Então, por exemplo, quando a gente pode considerar gás ideal, todo mundo conhece essa equação, lembrando que aqui está se tratando do volume molar, né? O volume molar é o volume dividido pela quantidade de matéria, pelo número de mols, né? A gente falou bastante também da equação de Van der Waals, né? E a gente falou da equação virial para gases, né? O que é interessante perceber, então a gente falou sobre as limitações de cada um dos modelos, né? O uso de cada uma das equações. É interessante perceber que essa equação de Van der Waals é uma equação que ela é analítica e com termos né? Com termos de correção únicos. Ou seja, eu acho esse valor de A e B aqui para cada substância, isso aqui vale em qualquer condição, em princípio. Usando esses mesmos termos A e B, existem propostas, né, de equações de estado com outras formas de lidar, especialmente com as interações intermoleculares. Então, você tem aqui uma proposta feita por Berthelot, em que praticamente é muito similar à proposta de Van der Waals, só que ele incluía aqui no termo de interações intermoleculares, que é essa segunda parte aqui, ele incluía a temperatura também. Por quê? Porque a ideia aqui é que quanto maior for a temperatura, menos relevante esse termo de interações intermoleculares vai ser, né? Que é um argumento similar ao uso do volume também, mas que não é o que a gente não usou, né? Então, a gente não usou a temperatura para Van der Waals. Daqui, isso vai levar, por exemplo, a previsões um pouco diferentes para os valores de temperatura, volume e pressão críticos, usando esse modelo. Mesma coisa, e aí eu não sei
não tenho certeza da pronúncia do nome desse cientista, mas eu acho que é Dieterich, ele propõe uma outra equação de estado, também analítica, com termos de correção únicos, em que o termo de correção para a interação intermolecular é exponencial. E aí, de novo, né, quando eu tenho um aumento dos valores aqui de temperatura e volume molar, aqui está dividindo, né? Então esse termo aqui também vai para zero. Né? O termo aqui em cima vai para zero, e elevado a menos isso aqui vai para 1. Né? Então, de novo, também é redutível para a equação dos gases ideais, só que agora você está falando de um termo de uma interação, de uma correlação com as interações intermoleculares que tem uma dependência exponencial. Qual deles é a melhor? Bom, na verdade, é sempre uma questão de aplicação. Então, a gente tem que analisar qual deles se aplica melhor a cada sistema e ver as consequências, né? Como é que a gente faz para usar. A equação de Van der Waals, como ela foi a primeira proposta, ela acaba sendo a que a gente usa didaticamente, vamos dizer assim, para mostrar para vocês as possibilidades de correção. Né? Os erros que surgem por causa da aplicação na região nas regiões mais complicadas, nas regiões críticas, nas regiões de temperatura em que há condensação, eles continuam existindo, eles só são um pouco diferentes, né? Mas eles continuam lá. E a gente viu que o virial, em princípio, né, a equação virial seria a melhor forma de descrever um gás, exceto, né, a grande dificuldade do virial é que a gente tem que lembrar que os termos de correção são funções da temperatura. E, portanto, a gente vai ter algumas dificuldades, né, para experimentais, quando a gente quer variar a temperatura e continuar analisando o sistema. Né? Isso torna, do ponto de vista experimental, bastante complicado utilizar o virial, mas você vai encontrar para alguns, especialmente para alguns gases de grande interesse, né? Então, se você procurar na literatura, você vai encontrar para CO2, oxigênio, provavelmente hidrogênio e nitrogênio, você vai encontrar tabelas e mais tabelas com essas constantes do virial, porque esses gases são gases muito relevantes. Os freons, né, que a gente já praticamente não usa mais hoje em dia, eles também foram muito estudados, então você também tem tabelas muito grandes para eles. Né? Os freons, para quem não lembra, são os gases que eram usados nos anos 1970 e 80, até 1990 e pouco, como gás refrigerante, né? Gás para geladeira, até para spray era usado freon. Tá bem? Alguém que tem algum comentário que queira fazer sobre essas equações de gases? Preciso por alguma coisa para saber a hora, né? Não? Bom, então a gente encerrou o assunto de gases, né? Com essa discussão que a gente teve. E agora, o legal seria a gente falar um pouco sobre termodinâmica química mesmo. Então, a gente vai usar as equações, especialmente, que a gente obteve para gases, né? Os conceitos associados para resolver algumas das equações. Mas a termodinâmica, ela é um processo, é um sistema em si, né? É um ramo talvez da física, né? Mais do que da química em si. A termodinâmica, para a gente, como químicos, ela é uma grande ferramenta. Ela tem uma utilidade que a gente vai perceber bastante ao longo do curso, né, mais adiante, para a gente discutir espontaneidade e direcionamento de processos. Né? E a gente pode definir termodinâmica simplesmente como troca de energia, né? A análise, né, da troca de energia entre o sistema e o ambiente que o circunda durante um processo qualquer. Como a gente é químico, a gente está pensando em um processo que a gente pode associar com o nosso conhecimento químico. Né?
Para a gente poder trabalhar, então, a gente precisa definir o que é sistema, a gente precisa definir o que é esse ambiente, de qual tipo de energia que a gente está falando que é a troca, né? Então, a gente precisa de definições, né, o tempo todo. A primeira definição é a seguinte: o sistema é o que nos interessa, né? Então, o que a gente está estudando é o que está aqui dentro é o que está dentro do sistema aqui como um todo, né? O sistema ele é separado do resto. Então, de alguma forma, aqui a gente vai delimitar o sistema. O sistema tem uma certa substância, alguma coisa que nos interessa, né? Ele tem um certo volume, ele está sujeito às condições, a algumas condições, né? A interação desse sistema com o resto do mundo acontece por alguma coisa que separa efetivamente o sistema do resto do mundo. O que está fora do sistema, a gente vai sempre chamar de vizinhança, então tudo que não for sistema é vizinhança. Então, o que acontece é que a gente vai estudar a troca de energia entre sistema e vizinhança, o curso todo, né? A vizinhança, em princípio, é qualquer coisa que não seja sistema. Então, tudo é vizinhança, exceto o sistema. Tá? Se eu somar, então, essas duas partes, né, que a gente está falando, sistema mais vizinhança, eu tenho o universo como um todo, né? Eu tenho o que a gente conhece, né? Tudo que a gente conhece. Tem uma coisa que essa é a definição, certo? É lógico que se eu tenho um sistema químico aqui, tamanho de laboratório, ele vai afetar a vizinhança imediata a ele, mais, né? Até uma certa distância, né? Mas, em princípio, essa vizinhança está conectada com a vizinhança a ela, né? Então, ela vai ter uma possibilidade de troca livre de energia dentro da própria vizinhança, né? Então, a gente pode considerar que a vizinhança é sempre muito extensa, sempre muito grande, em comparação com o nosso sistema, tá? Então, o que a gente vai estudar o tempo todo? A gente vai estudar o tempo todo o sistema, mas a interação com a vizinhança e o que acontece com a vizinhança é muito relevante para a gente. A gente vai perceber isso mais adiante, tá? Tudo bem, então? Então, o tempo todo a gente vai falar que o sistema acontece alguma coisa, mas a gente não pode esquecer que existe a vizinhança. Tá claro isso? Tá claro. Obrigado. E aí, como eu estava falando, né, existe alguma coisa que separa o sistema da vizinhança, né? Essa alguma coisa é uma barreira, né? É uma fronteira que separa o sistema da vizinhança. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos muito simples, né, para a gente analisar quais os tipos de sistema que existem, né? Então, a gente pode ter o que a gente chama de um sistema aberto, inicialmente. O que é um sistema aberto? É um sistema que permite a troca de matéria e a troca de energia com a vizinhança. Então, a barreira que separa o sistema da vizinhança, na verdade, ela funciona de uma maneira que permita a troca de matéria e troca de energia. Esse exemplo aqui que eu estou dando é de um copo com água, né? Então, se o sistema for o copo contendo água, como o copo está aberto, uma parte da água pode se evaporar e ir para a vizinhança, né? Além disso, pela abertura do copo, como é vidro, né? Ou pela própria barreira de separação aqui, você pode ter troca de energia na forma de calor. Se a vizinhança esquentar, a energia vai ser transferida para o sistema e vice-versa, né? Se o sistema estiver quente, ele vai transferir calor para a vizinhança, né? Então, você pode trocar tanto matéria quanto energia.
Assim, do mesmo jeito que moléculas de água podem sair, outras coisas podem entrar no sistema também. Então, ele é um sistema que é aberto. Um segundo tipo de sistema é o que a gente chama de sistema fechado. Ele é fechado do ponto de vista de troca de matéria. Então, não há troca de matéria nesse sistema, mas pode haver troca de energia. Né? Então, você impede, a barreira é suficiente para impedir a troca de matéria, mas não para impedir a troca de energia. O exemplo que eu trouxe é uma garrafa d'água. Se ela estiver bem fechada aqui, qualquer água que tente sair daqui vai colidir com a parede e vai ficar aqui no sistema mesmo. Né? Não vai ter transferência para a vizinhança. Mas essa garrafa, ela tem uma situação em que existe a troca de calor, né, nesse sistema. E essa troca de calor é a troca de energia que a gente está falando, né? Então você vai ter a transferência de energia de um lado para o outro com uma certa liberdade. Né? O último tipo de sistema que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de um sistema isolado. Um sistema isolado, ele não permite a troca nem de matéria, nem de energia. Ou seja, o sistema, todo o processo acontece dentro dele e não afeta a vizinhança em termos de troca de energia e troca de matéria. Num sistema como esse, acontecem os processos que a gente chama de processos adiabáticos. Né? Então, todo o processo acontece dentro do sistema sem trocar energia com a vizinhança. Tá? Eu estou falando isso aqui, parece uma obviedade agora, mas a gente vai precisar, né, como eu falei, a gente está construindo uma linguagem, então a gente precisa ter isso em mente quando a gente for progredir aí no curso, tá bem? Então são basicamente esses 3 tipos de sistema. E aí, para que a gente tenha um sistema que seja fechado, mas não isolado, a gente tem que ter uma fronteira entre o sistema e a vizinhança. Então, se aqui for o sistema e aqui do outro lado tiver a vizinhança, uma fronteira que permite passar calor do sistema para a vizinhança ou vice-versa, né? Porque aqui como está quente, no sistema aqui está quente e a vizinhança está fria, então, né, o que é quente e frio? Quer dizer que a vizinhança está numa temperatura mais baixa que o sistema. Então, o sistema é o quente, a vizinhança é o frio. Uma fronteira que permitir a troca de energia, a passagem de calor da parte mais quente para a parte mais fria, é uma fronteira chamada de fronteira diatérmica. Né? E uma fronteira que impede que isso aconteça, então aqui se a mesma fronteira aqui agora, ela não permite que haja essa troca de energia, a gente chama de uma fronteira adiabática. Né? Então, um processo que acontece dentro de uma fronteira adiabática é chamado de processo adiabático. Tá? Não há troca de energia, né, entre a vizinhança, o sistema e a vizinhança na forma de calor. Tá bem? Tá claro? Então, quando a gente fala de uma barreira adiabática, quer dizer que ela não permite a troca de energia, a troca de calor entre o sistema e vizinhança. Tá? A troca de energia, tem 2 tipos de troca de energia, a gente já vai ver. Então, é melhor a gente dizer isso, que ela não permite troca de calor entre sistema e vizinhança. Ok? Tudo claro até aqui? Imagino que sim. Mas podem me interromper a qualquer momento, tá bem? Por favor. Aí, na última aula, a gente já teve uma palavrinha sobre isso, né? Sobre propriedades extensivas e intensivas. Né? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos imaginar que eu tenha 2 Beckers, como está aqui.
Um deles tem um líquido que está quase preenchendo todo o becker. Eu tenho um outro que tem só uma pequena quantidade do mesmo líquido. Né? Vocês concordam que se esses dois beckers estiverem no mesmo local, né, um ao lado do outro, e eu esperar que seja atingido equilíbrio térmico, a temperatura no A vai ser igual à temperatura no B, vocês concordam? Independente da quantidade de matéria que está aqui. Aqui eu tenho muito, aqui eu tenho pouco, né? A quantidade em si não importa. Né? Essa falta de dependência, vamos dizer assim, entre a quantidade do material e a propriedade faz com que essa propriedade seja chamada de propriedade intensiva. Então, a temperatura do material, ela é sempre uma propriedade intensiva. Agora, a gente também, né, parece uma obviedade, né, mas a propriedade, o volume de líquido na amostra A é diferente do B. Então, o volume em A é claramente, né, pelo nosso exemplo, maior do que o volume de substância no B. A mesma coisa para o número de mols. Imagina que aqui, se for água, né? Então, se aqui tiver 180 ml, aqui tem 10 mol de água. Se aqui tiver 18 ml, aqui tem 1 mol de água. Então, o número de mols aqui é diferente. Né? Então, as duas propriedades, volume e número de mols, são propriedades extensivas, ou seja, elas dependem da quantidade de material. Então, depende da quantidade de material. Uma propriedade intensiva, ela não depende da quantidade de material. Uma coisa que a gente viu na última aula foi a possibilidade da gente passar, né, transformar, vamos dizer assim, uma quantidade extensiva em intensiva. Ou seja, eu quero transformar de uma propriedade qualquer que dependa da extensão do material para uma que não dependa. Como é que a gente fez isso na última aula? Vocês lembram? Eu acho que foi pelo cálculo do volume molar. Exato, né? Então, exato. Como a gente tem aqui já o exemplo, né? Se eu calcular o volume molar, né, o V com M minúsculo aqui, com M subscrito, que é o volume pelo número de mols, aí eu passo a ter agora uma propriedade que não depende mais da quantidade de matéria. Então, essa propriedade, o volume molar, ela é intensiva. Isso é geral, né? Então, se eu dividir duas propriedades extensivas, tipicamente eu tenho uma intensiva. Eu tenho que tomar cuidado para não gerar aberrações. Tipicamente, o que a gente faz é calcular a propriedade molar. Isso é o mais comum. Existem outros jeitos, né? Então, qualquer propriedade molar, ela é intensiva. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai definir entalpia, né? A entalpia, ela é uma propriedade extensiva. Mas se eu calcular a entalpia molar, ela passa a ser intensiva. Então, a gente vai fazer isso para uma grande quantidade de propriedades, né? A primeira que a gente vai ver é a energia interna, né? A energia interna, que é uma propriedade extensiva, se eu calcular a energia interna molar, ela passa a ser... Se eu calcular a energia interna molar, ela passa a ser uma propriedade intensiva também. Então, qualquer propriedade molar é intensiva. Tá bem? Isso a gente vai usar bastante, porque, por exemplo, numa tabela,
né? A gente vai calcular também capacidade calorífica daqui a pouco. Numa tabela qualquer, se eu quiser, então, ter lá um tabelado o volume molar de um líquido, ou a densidade, né, também, o volume molar de um líquido numa certa condição, numa certa temperatura, né? Temperatura e pressão. Eu posso ter tabelas disso. Colocar o volume não faz sentido. Então, eu tenho que ter uma propriedade que eu possa caracterizar o material por ele. O volume, como ele é extensivo, vai depender de quanto material eu tenho. Agora, se eu for capaz de tabelar alguma coisa, eu vou sempre escolher as propriedades molares. Tem um outro jeito também da gente fazer isso, que é... Então, aqui propriedades molares, né? Em geral. Tem uma outra coisa, vocês já ouviram falar de uma grandeza assim, mas vocês provavelmente não foi associado para vocês. O que significa? Eu poderia fazer a mesma coisa com volume e calcular o chamado volume específico, que é você calcular o volume dividido pela massa de material. E aí você vai ter um volume, vamos dizer que seja metro cúbico por quilograma, se a gente quiser manter no sistema internacional, certo? Isso aqui eu escrevi volume de novo à toa. O volume específico também é intensivo, né? Também é uma propriedade intensiva. Então, não depende da quantidade de material. O argumento é o mesmo que a gente fez lá na última aula para o volume molar. Só que aí o nome disso aqui é volume específico. Então, a gente pode calcular uma entalpia específica, a gente pode calcular uma capacidade calorífica específica. Né? A gente vai definir capacidade calorífica daqui a pouco, né? Que é a quantidade de calor necessário para causar uma variação de volume no material. E aí, toda vez que eu fizer isso, que eu calcular uma propriedade específica, eu também caio numa propriedade intensiva. Qual que é a desvantagem de calcular a propriedade específica, né? Então, aqui é volume específico. A desvantagem é que a massa, ela é um complicador, né? Porque, na verdade, o que acontece é que a gente não sabe qual a quantidade de matéria que está aqui. Para saber, a gente tem que saber a massa molar do material. Então, os químicos usam pouco, os químicos tendem a usar as propriedades molares, mas as outras profissões, né? Então, se você for pensar no engenheiro ou qualquer coisa assim, mesmo um farmacêutico, ele tem uma tendência a usar mais propriedades específicas, porque a massa é uma coisa que é relativamente fácil de medir, né? A gente só precisa pesar o material. Então, as propriedades específicas são bastante usadas também, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo bem importante de propriedade específica daqui a uma aula, provavelmente. Tá? Ficou claro? Então, eu posso ter a transformação de uma propriedade extensiva e intensiva dividindo pelo número de mols, aí eu tenho a quantidade molar, ou dividindo pela massa, eu tenho a quantidade específica. Né? E aí toma cuidado com essa palavra específica, né? Porque específico tem outros significados em português, certo? Mas aqui para a gente, específico vai ter esse significado. É a propriedade dividida pela massa. Tá bem? Ficou claro, gente? Vou continuar, então. Aí a gente vai aqui pensar no seguinte, né? A gente tem formas de troca de energia. A forma de troca de energia que a gente está bastante acostumado
A gente está acostumado com as duas, mas uma que, né, sempre vem à nossa mente primeiro é trocar energia na forma de calor. Então, se o meu sistema, né, tiver numa temperatura maior que a vizinhança e eu tiver uma fronteira diatérmica, eu vou poder transferir energia na forma de calor. Quando a energia é transferida do sistema para a vizinhança, o que acontece aqui, né, na vizinhança? A temperatura, né, o calor, quando ele é trocado, então quando ele chega aqui, o que ele faz é aumentar a energia cinética das moléculas que estão recebendo essa energia. Então, a velocidade com que elas se movimentam aumenta. Só que isso acontece independente de qual a direção que essas moléculas estiverem indo. Ela recebe a energia e ela recebe uma quantidade, né? Ela pode agora desenvolver uma velocidade, vamos dizer assim, maior, mas independente da direção, né? Então você tem uma transferência de energia aleatória, né? O calor chega, as moléculas aumentam de temperatura, elas vão se movimentar de forma aleatória, né? De acordo com o movimento que elas já estavam percorrendo e vão continuar daquela forma. A outra forma da gente transferir energia é na forma de trabalho. E aí, o que é transferir na forma de trabalho? Vamos dizer, então, que agora eu vou transferir a minha energia. A forma mais simples da gente ver essa transferência é o seguinte. Vamos dizer que aqui que eu tenho uma fronteira, essa fronteira é móvel, né? Então, quando eu tenho energia para transferir, eu posso, por exemplo, expandir né, o meu sistema. Meu sistema pode sofrer uma expansão. Então, ele vai, toda a fronteira, ao mesmo tempo, né, vai se movimentar. Quando ele faz isso, o sistema está transferindo essa energia de forma direcional. Então, tudo que for afetado aqui por essa movimentação da fronteira vai ganhar uma energia, mas numa certa direção. Então, não importa para onde essa molécula está indo, ela vai ganhar energia nessa direção. Então, ela vai ter um desvio, né, da movimentação dela, gerado por essa energia direcional. Então, toda a energia é direcionada para o mesmo sentido e direção, certo? Essas duas formas aqui são as duas únicas formas de um sistema trocar energia. Não existe outra forma. Tá? Então, quando a gente está falando de troca de energia entre sistema e vizinhança, ou a gente está falando de calor, ou a gente está falando de trabalho. Tá? Todas as outras variações que vocês puderem pensar, elas podem ser convertidas em troca de calor, ou troca de trabalho, ou uma combinação das duas coisas. Tá bem? Isso é bastante relevante, porque isso vai implicar daqui a pouco na nossa definição da primeira lei da termodinâmica, né? A gente talvez não chegue nisso hoje, já está um pouco tarde, mas a gente vai nesse caminho, tá bem? Só antes disso, eu queria continuar a fazer mais uma outra definição com vocês, né? E aí, a gente pode pensar em exemplo, né? Então, por exemplo, um exemplo de troca de energia na forma de calor, né? Imagina que eu tenho aqui um recipiente com uma certa quantidade de água. Essa água está a 21 graus Celsius. Aí eu tenho uma peça de metal qualquer que está quente, está a 98 graus Celsius. Se eu mergulhar o metal na água, o que vai acontecer? Como o metal está quente, ele vai transferir energia na forma de calor para a água. O que vai acontecer? Quando eles atingirem equilíbrio, ou seja, você não vai ter mais transferência líquida de calor para o metal, do metal para a água e nem da água para o metal,
você vai ter uma variação de temperatura nos dois, né? A água vai ter passado de 21 para, sei lá, aqui está um exemplo de 23, né, graus Celsius, e o metal a temperatura vai ter caído para 23 graus Celsius. Os dois vão estar na mesma temperatura. Então, vamos imaginar que eu fosse, né, que eu tivesse aqui uma fronteira adiabática, que eu abro, coloco o metal e fecho. No final das contas, eu vou ter uma temperatura aqui de equilíbrio para esse sistema. Né? Isso aqui é calor, então não importa o que aconteceu com as moléculas de água, né? Elas ganharam uma certa velocidade, né? Aumentaram a velocidade porque elas aumentaram a temperatura. Então, elas estão, na média, se movimentando com uma velocidade maior no sistema. Né? A agitação dos átomos do metal também está menor do que estava inicialmente. Né? O metal, pensando que ele está sólido, né? Então você tem uma menor agitação ali no retículo cristalino. Né? Isso aconteceu de forma totalmente aleatória. A outra forma que a gente pode pensar, né, quimicamente, é trabalho. Né? E aí, um exemplo que está dado aqui é o seguinte: se eu pegar a ureia, né, que é essa substância aqui, e queimar essa ureia, quer dizer, se eu fizer a combustão da ureia, então para isso eu vou precisar fazer a reação com oxigênio. Ao fazer isso, eu gero CO2, água e nitrogênio. Então, olha só que interessante, né? Vamos dizer que eu tenha 1 mol de ureia, inicialmente, eu preciso de 3/2 de mol de oxigênio para que essa reação aconteça, né, na sua totalidade, consuma toda a ureia. E aí eu vou, no final das contas, então eu tenho aqui um sólido que tem um volume molar pequeno, eu tenho um gás que tem volume molar bem maior, 1,5 mol. Aí no final das contas eu vou ter CO2, 1 mol, nitrogênio, 1 mol, então eu tenho 2 mol de gás, tem um aumento, né, da quantidade de gás, e eu tenho aqui 2 mol de água sendo formados, que é um líquido que também tem o volume molar bastante pequeno, né, comparável ao volume molar do sólido. Então, o que acontece nessa reação? Se eu tiver aqui um recipiente que tenha uma barreira que seja móvel, vamos dizer que a pressão aqui seja a pressão de uma atmosfera, né? Então, aqui a pressão é em torno de uma atmosfera. Né? O que vai acontecer? Quando essa reação acontecer, então eu coloco ureia na presença de oxigênio. Quando essa reação acontecer, eu vou ter a expansão. Por quê? Se a pressão for constante, então no final aqui, a pressão continua sendo de uma atmosfera. A pressão se manteve. Se a pressão se mantém, eu tenho a expansão, porque eu aumentei o número de mol de gases. Esse trabalho, essa expansão aqui, ela é direcional. O pistão aqui, né, o que estava mantendo o sistema na posição, ele se movimentou e chegou até essa posição que está aqui no final. Né? Você tem aqui uma variação de volume nesse processo, e essa variação de volume está associada com trabalho que foi realizado. Né? Eu vou chamar trabalho sempre de ômega, né? ou W, né? Eu desenho o ômega, mas tem gente que desenha o W. Tá bem? Então, são duas formas. Então, quimicamente, são essas as formas de transferência de calor e trabalho que a gente tem. Né? E aí a gente vai passar um tempo agora calculando, né, essa transferência de calor, essa forma de trabalho, e o que isso causa no nosso sistema, de acordo com uma definição que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Tá? Tudo bem? Ficou claro qual que é a diferença entre os dois processos? Ficou sim. Ô, professor, deixa eu só te perguntar. Quando tem essa transferência por trabalho, não importa se a barreira é diatérmica ou diabática? Importa sim. Importa. Eu só coloquei um exemplo bem simples aqui, porque o trabalho ele está sempre associado a calor. Tá? Então, se a barreira for diatérmica, essa reação química, por exemplo, se ela for uma reação exotérmica, que deve ser, que é uma combustão, se a barreira for diatérmica,
você vai ter transferência de calor para a vizinhança. Tá? Se a barreira for adiabática, você não tem essa transferência. E aí, o ΔV aqui muda. Tá? A quantidade de trabalho que você obtém muda. Então, tudo isso tem que estar muito bem definido na hora da gente analisar um processo. Tá? Essa pergunta é muito boa, na verdade. Isso é uma coisa que ela vai ser relevante quando a gente estiver analisando lá os nossos problemas, né? Como é que o que está acontecendo em certos processos lá, em certos processos químicos, a gente vai ter que pensar sempre nessas definições, né? A minha fronteira é adiabática, a minha fronteira é diatérmica, eu posso ter troca de massa. Tipicamente a gente tenta não colocar coisas que tem troca de massa, porque complica demais, né? Então, isso vai afetar o trabalho, vai afetar calor, vai afetar um monte de outras coisas. Tá bem? Entendi. Legal. Beleza. E aí, uma última definição, que é o endo e exotérmico. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Então, o que é um processo? Vamos dizer que a gente tem, então, paredes agora, né, paredes adiabáticas. Aí acontece um processo que é endotérmico. Né? O que é um processo endotérmico? Um processo endotérmico é um processo que absorve calor, né, para acontecer. Então, quando esse processo acontece, eu tenho absorção de calor. E um processo exotérmico é um processo que libera calor. Certo? Provavelmente vocês já ouviram esses termos. Então, uma reação exotérmica é uma reação endotérmica, né? Exotérmico e endotérmico. Aí eu vou fazer uma afirmação que está dada aí na figura. Quando eu tenho um processo endotérmico, eu tenho a diminuição da temperatura do sistema, e quando eu tenho um processo exotérmico, eu tenho o aumento da temperatura do sistema. Eu queria saber se vocês concordam com isso e por quê. A gente pode fazer uma votação no chat. Eu saio daqui e a gente faz a votação. Pode ser? Eu não sei se isso é óbvio, se não é óbvio, então eu acho que vale a pena a gente conversar. O que vocês acham? Então, eu vou colocar aqui no chat. A proposta lá é endotérmico, implica em abaixamento da temperatura. Exotérmico, aumento da temperatura. Isso é isso mesmo que vocês entendem? Isso está muito claro? Ou a gente tem opiniões diferentes? Eu posso ter colocado errado lá para a gente poder conversar. Não confiem demais em mim também não, né? Eu escrevo um monte de abobrinha. Vamos votar? A votação, vou encaminhar então a votação. Quem concorda com isso que está escrito aí no chat e quem discorda. E aí eu queria que alguém me explicasse por quê, na sua opinião. Professor, eu concordo, só que eu concordo só porque eu já tenho essa definição assim na cabeça. Não tenho uma outra explicação para falar para você. O Elisander discorda dessa explicação. Alguém mais? Então, o Breno concorda, mas ele está com dificuldade para explicar. O Elisander discorda. E o resto do pessoal? Se manifestem aí no chat, pessoal. Eu vou fazer um levantamento aqui.
Então, Gustavo, eu acredito que o processo ele pode absorver calor ou liberar calor no meio, mas pode resultar na não alteração da temperatura. Tipo assim, pode ser relevante para a vizinhança. Então, mas é o sistema que eu estou falando, Elisander. Não é a vizinhança, é só o sistema. Né? É a temperatura do sistema. Eu entendi o que você quer falar. Você falou. Quer dizer, no todo não muda nada a temperatura, né? Mas eu estou pensando aqui na temperatura do sistema. Marcos concorda com a afirmação que eu coloquei, né? O Elisander não concorda, o Breno também concorda. Tá. Tenho 3 votações de votos até agora, tenho 8 pessoas presentes. Meu mouse deu pau. Gabriela, concordo. Ela explicou. No sistema endotérmico, ele absorve calor do sistema, com isso diminui a temperatura do meio. E a exotérmica libera calor do sistema. Então aumenta a temperatura. Eu vou precisar ler com mais calma, Gabriela. Enquanto isso, o pessoal vai votando. Se o senhor quiser, eu explico falando, porque às vezes eu posso ter escrito do jeito que eu pensei e sai tudo embolado. Pode ser também, fica à vontade. Eu concordo com a afirmação que o senhor fez, porque, tipo assim, na minha percepção, o sistema endotérmico ele vai absorver calor do sistema. Então, com isso, a temperatura vai diminuir, porque ele vai ter que absorver para realizar a função dele. E no sistema exotérmico, ele vai liberar a energia para o sistema. Então, eu acho que isso vai aumentar a temperatura, sabe, na minha percepção. Uhum. Olha, deixa só aqui colocar mais uma coisa no placar. A Noelle também concorda e Mariana também. Então, tem 6, 7. Só falta uma pessoa para votar, que eu acho que é a Rayane. Tá? Mas tudo bem. O que a Gabriela falou tá certo, só que a gente precisa ser mais preciso na linguagem, tá, Gabriela? É uma questão de precisão. Então, eu vou tentar colocar aqui, né? Puxa vida, realmente meu mouse deu um tilt aqui. Eu vou tentar colocar num desenho o que a Gabriela falou. Né? Então, se eu tiver um processo endotérmico, então, um processo que eu sei que é endotérmico é a dissolução, vamos colocar uma coisa num processo simples, né? A dissolução de cloreto de cálcio em água. Então, qual que é o processo? O processo é eu tenho sólido, né? Tenho um retículo cristalino, que deve ser cúbico de CaCl2. Então, tem lá um cubinho de CaCl2. Ele vai para a água. Né? E aí, para que eu quebre esse retículo, né, no final das contas, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter água com íons cálcio e íons cloreto, 2:1, né, dissolvidos, né, eles estão aqui aquosos agora. Né? Para isso acontecer, o que eu tive que fazer? Eu tive que, de alguma forma, quebrar esse retículo de cloreto de cálcio, e para quebrar esse retículo eu preciso gastar energia, e depois eu tenho um ganho de energia quando há solvatação, né, do cloreto de cálcio. Então, quando tiver as aguinhas lá solvatando o íon cálcio, por exemplo, a gente vai ter lá um
um ganho energético, né? Uma liberação de energia. O balanço entre esses dois vai dar uma certa variação de calor, né? Depois a gente define melhor esse calor, que é menor que zero. Tá? E aí, o que acontece? Né? O sistema continua sendo CaCl2 mais água, certo? Só que aqui, agora, no começo, eu tenho CaCl2 não dissolvido, né? Logo que ele foi colocado na água, eu tenho no final CaCl2 solubilizado. A absorção de energia, né, já que o processo é endotérmico, essa absorção ela acontece de algum lugar, né? Então, essa absorção de energia ela tem que acontecer da própria água, né? Então, você vai ter uma diminuição da energia cinética das moléculas de água, né? E, no limite, as moléculas de água que estão diminuindo a temperatura, se ela estava em equilíbrio térmico antes, se a fronteira for diatérmica, você vai ter um fluxo de calor da vizinhança para o sistema, né? Então, a vizinhança, lembrando que é tudo que não é sistema, né? E aí, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que essa absorção de calor para o sistema causa uma variação negativa da temperatura. A gente tem a queda de temperatura. Foi exatamente o que a Gabriela falou. Eu só estou aqui tentando dar para vocês um termo, como é que chama? De linguagem mais formal, né? Então, é tudo sistema o tempo todo, né? E aí você pode ter, se a gente tivesse fronteiras adiabáticas, a gente ia ter uma diminuição da temperatura maior, porque não tem de onde vir o calor, né? Então, a gente teria uma queda de temperatura maior. Se for uma fronteira diatérmica, uma parte do calor é suprido pela vizinhança. Depois de um tempo, se você tem um processo endotérmico, você percebe essa queda de temperatura. Se você deixar em repouso, depois de alguns minutos, num sistema com fronteira diatérmica, está em equilíbrio térmico de novo, certo? Desculpa. Isso é um processo endotérmico, então, típico. Então, tem uma queda na temperatura. Uma outra dissolução que é exotérmica é dissolver, por exemplo, ácido sulfúrico em água, né? Então, vamos dizer que eu tenho ácido sulfúrico lá 98%, né? Que é o que a gente consegue comprar mais fácil. Então, é um líquido, né, o ácido sulfúrico, que eu vou dissolver em água. Vamos dizer que aqui seja um volumezinho de ácido sulfúrico que está sendo adicionado na água. No final do processo, o que eu tenho bom, tem um equilíbrio envolvido, né? Então vai sobrar um pouco de hidrogênio sulfato, mas vamos, né, simplificar a nossa discussão. Eu vou ter sulfato dissolvido e vou ter uma grande quantidade de H+. Vamos dizer que seja 2:1. Né? Esse processo é altamente exotérmico, né? Ou seja, quando eu adiciono o ácido sulfúrico na água, a quebra, né, a ionização do ácido sulfúrico libera calor, né? E isso mais a solvatação dos íons sulfato e H+, gera um processo que é altamente exotérmico, né? Então, ele libera um monte de calor, né? Aqui, depois a gente vai falar de uma notação, tá? Eu estou usando a notação toda errada, né? Mas é para a gente simplificar aqui. Então, ele tem uma liberação de calor, né? Essa liberação de calor, para onde que vai esse calor? Esse calor vai para o próprio sistema, né? Então, o calor ele vai ser jogado para o sistema. Se a fronteira for diatérmica, uma parte desse calor vai para a vizinhança, né? Então, ele é exotérmico, ele libera calor. Uma parte do calor que foi liberado vai para a vizinhança, a outra fica na própria água, onde foi dissolvido o ácido sulfúrico. E isso causa um aumento na temperatura. A gente tem um ΔT positivo, tá?
Notem que os dois processos são espontâneos, tá? Tanto a dissolução do CaCl2 quanto a dissolução de ácido sulfúrico, tá? E aí, deixa eu ver, eu acho que eu não tinha colocado isso aqui na minha aula. As notações. Tinha. Tá. Aí a gente, para a gente encerrar por hoje, né, aí foi uma aula basicamente de definições, mas eu queria mostrar para vocês uma última definição. Ficou claro, pessoal? Então, o que a Gabriela propôs estava certo, né? Assim, só faltou a precisão da linguagem, tá? Agora, eu vou falar para vocês, a última coisa de hoje vai ser essa ideia aqui, né? Que é a convenção de sinal. Então, a gente vai passar o curso inteiro precisando pensar no sinal. Então, a gente vai fazer uma convenção que é usada para trabalho e calor para o curso todo, né? E aí, calor, as diferentes formas, né, nomes que a gente vai dar para calor mais adiante, elas continuam valendo, tá? Então, a definição é simples. O referencial é sempre o sistema. É assim, né? Então, tudo está relacionado ao sistema. Se o sistema perde, é negativo. Se o sistema ganha, é positivo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se o calor entra no sistema, então a gente tem um processo que é positivo. Tá? Então, um processo endotérmico, ele tem Q maior que zero. Um processo exotérmico é quando o calor sai do sistema. Então, ele tem Q menor que zero. Quando a gente for falar de ΔH, quando a gente for falar de ΔU, isso aqui continua valendo. Tá? Se sai do sistema, se entra no sistema é positivo, se sai do sistema é negativo. Então, se o sistema é que está gastando a energia dele, é negativo. Tá? Para trabalho, vale a mesma coisa. Se você tem trabalho feito sobre o sistema, o trabalho é positivo. Se é o sistema quem gasta energia na forma de trabalho, é negativo. Então, se eu tenho uma situação em que eu tenho um sistema pequenininho e ele expande, né, o que aconteceu? O sistema fez trabalho. Então, o trabalho aqui é negativo. Se acontecer o contrário, se eu tenho uma contração, o trabalho é positivo. Tá? Isso aqui é relevante. Então, é tudo que, se o sistema gasta energia, é negativo. Se o sistema ganha energia, é positivo. Isso vai valer sempre. E a gente tem que tomar um certo cuidado. Aí vai depender da literatura que vocês vão acessar. Esse é o referencial usado nos cursos de termodinâmica química. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro de física, alguns, né, a maioria, e especialmente os livros de engenharia, a convenção é exatamente inversa. Tá? Porque para eles o importante é a vizinhança, é o que a gente consegue tirar do sistema. Tá? Então, toma cuidado, né? Se vocês forem decidirem estudar por livros que não são específicos para a química, vocês têm que tomar cuidado com esse referencial que ele vai estar invertido. Tá bem? Mas o nosso referencial é esse, tá? Endo é maior que zero, exo é menor que zero. Expansão, trabalho menor que zero. Contração, trabalho maior que zero. Tá bem? Isso vai valer para o curso todo, porque a gente vai falar de calor o curso todo, praticamente. De trabalho também. Tá?
Só que aí a gente vai dar outros nomes para calor, a gente vai dar o nome de entalpia. A combinação de calor com trabalho a gente vai chamar de energia interna, né? E assim por diante. Tá? Mas a convenção continua valendo. Entra no sistema positivo, sai do sistema negativo. Claro? Tá. Vou assumir que sim. Tudo bem, gente? Eu acho que agora eu posso parar de compartilhar. Eu acho que com isso a gente consegue parar por aqui, e aí na próxima aula a gente vai definir a energia interna e falar da primeira lei de termodinâmica, da termodinâmica, e continuar dali, tá bem? Eu vou... Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar agora? Então eu vou interromper a gravação.